Não temos dúvida, irmão, que é mais uma oportunidade que Deus nos dá, né, para que nós possamos falar do seu amor, não somente nas ruas, a qual nós evangelizamos, né, no trem, na rua, né, nossos vizinhos, no comércio, porque para falar de Jesus não precisa ter hora e nem lugar certo. Para se falar de Cristo é em todo momento pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Ou seja, você acordou de manhã, fez a sua oração e você sai na rua para comprar um pão, ali você já pode falar de Jesus. Ou seja, você não pode perder tempo. Você tem que falar de Jesus para as pessoas enquanto você viver, porque para isso Deus te chamou. O próprio Cristo falou para os discípulos apóstolos: ó, vocês estão aprendendo, agora ide e fazei discípulos. Então, por onde eles passavam, por onde eles caminhavam, eles falavam: ó, Cristo morreu na cruz para te perdoar. Então, assim é o dever de todo crente, ele falar de Cristo em todos os momentos, oportunidade que Deus conceder a ele, você deve fazer isso. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa tarde, meu irmão. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Preste atenção nesta palavra, porque Deus já tem falado aqui, através de todas as oportunidades, e Deus ainda continuará falando, porque o Espírito Santo ele tem sempre coisas novas para passar para nós, tem sempre algo novo, que nós precisamos aprender a cada dia com o Espírito Santo, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, João no capítulo 10, que diz: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece,
a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre nesta tarde, meus irmãos. Preste atenção no que Deus está falando comigo e contigo nesta tarde. Jesus, Ele é o mais interessado nessa tarde, que você venha aprender com a palavra dEle, porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, vos libertará. Irmão, só existe uma verdade, só existe um caminho. O Cristo que morreu na cruz, o Jesus, filho de Maria, falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque quem tem a mim tem o Pai, e quem tem o Pai tem a mim. Ou seja, Jesus, o Cristo, é o Pai que é Deus, o Espírito Santo, eles são unidos, eles têm uma comunhão perfeita. E quando você entrega a sua vida para Cristo verdadeiramente, você também passa a ter uma comunhão íntima e perfeita com Deus. Você passa a ser unido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque eles são unidos. E todos aqueles que Deus chama, Deus une com Ele. Deus, quando Ele faz um pacto com a pessoa, ou seja, quando você faz um pacto com Ele, Ele faz um pacto com você também. Quando você faz uma aliança com Deus, Ele vai fazer uma aliança com você. E pode ter certeza que Ele não vai quebrar esta aliança contigo. Pode ter certeza que Ele não vai quebrar esse pacto. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, Ele é o bom pastor. Ele é um pastor amoroso. Ele é aquele que promete e cumpre. É aquele que fala se Ele é a verdade, se Ele é o caminho, se Ele é a vida. Aonde a vida, não a morte. Mas que tipo de morte? Eu estou falando sobre a morte espiritual. Quando você entrega a sua vida para Cristo, antes de você entregar a sua vida para Cristo, que você vive no mundo igual eu vivia, bebendo, fumando, se prostituindo, você estava vivo fisicamente, mas você estava andando sobre essa terra, mas você era um morto vivo. Você era uma pessoa que estava morta. Como assim, pastor? Você estava morto espiritualmente. A pior morte não é a morte que todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos descer ao pó, a sepultura, porque do pó o homem veio e do pó ele vai retornar. Todos nós passaremos por isso. Mas a Bíblia fala sobre a segunda morte em Apocalipse, que aqueles que não estiverem em Cristo, para aqueles que não andarem na verdade, no caminho, vão provar da segunda morte. Mas Deus nos traz nesta tarde aqui, e Deus me traz nessa tarde aqui para falar para você que me ouve,
Você que não é um crente em Cristo Jesus, você que não é uma pessoa liberta em Cristo Jesus, Jesus te traz esta palavra, meu amigo. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele não quer te perder. Ele não quer que você venha encarar a segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? É a sentença, é a condenação para aqueles que o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Então, meu amigo, eu venho nesta tarde te alertar de uma realidade, de te alertar do fogo eterno, do lago de fogo, porque a segunda morte, a Bíblia diz que o inferno e a morte, o inferno e as pessoas que estão no inferno, o Apocalipse fala sobre isso, pessoas que estão no inferno, o inferno e a morte, e aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não foram fiéis, crentes também, serão jogados, sabe onde? No lago de fogo, que queimará dia e noite. A segunda morte vai ser triste, meu amigo. Acredite nisso. Isso não é história, isso não é lenda. A palavra de Deus não é uma lenda. A palavra de Deus não é a história de carochinha. Não é um gibi que você compra lá na banca de jornal e lê. Não, não é uma novela que você liga a sua televisão e vê uma novela. Não, nada disso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real. Isso aqui é uma verdade. Pelo amor de Deus, dê crédito, não a mim que estou falando, mas dê crédito à palavra do Cristo Jesus, porque só Ele pode te salvar. Nem eu posso me salvar, que estou pregando para você. Nenhum pastor pode salvar ninguém. Porque sabe por quê? Porque todos nós somos dependentes de Deus. Mas como Deus nos escolhe, Deus, Ele fala na sua palavra que Ele escolheu uns para pastores, evangelistas, apóstolos, diáconos, presbíteros, evangelistas, cooperadores, obreiros, na seara. Ele chama, nos escolhe e nos capacita através do Espírito Santo de Deus. Porque assim como Deus capacitou os apóstolos, lá que chamou a Pedro, que era um pescador, que chamou Lucas, que era um doutor, que chamou os apóstolos, e eles foram para Jerusalém, e lá eles foram revestidos do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que Deus dá dons aos homens. Então nós recebemos de Deus os dons do Espírito Santo, dom da palavra, dom da revelação, dom da cura, dom de profecia, de interpretação de língua, dom da ciência. A Bíblia fala que Deus tem dons para dar aos seus servos, que Ele escolhe, que Ele capacita, que Ele purifica com o sangue dEle. Porque primeiro, para você falar de Cristo, primeiramente você tem que se purificar.